Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, como é bom nos encontrarmos nesse programa que é, para mim, uma oportunidade para chegar até você com a palavra de Deus. Convido-o, portanto, a dedicar os próximos minutos de seu tempo para refletirmos juntos e para buscarmos na Bíblia Sagrada algo que certamente Deus tem para falar ao nosso coração. Antes de me dirigir a todos vocês, eu quero falar agora especificamente com você que hoje completa mais um ano de vida. Dizer do nosso desejo como equipe, como igreja, de que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sinta-se, portanto, parabenizado por nós, que Deus o abençoe em cada área do seu viver, abençoe a sua família e lhe conceda muitas felicidades. A todos, o convite, portanto, a que os próximos minutos sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus. Nós continuaremos nossa caminhada no livro dos Salmos, livro que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais aqui no programa logo de manhã. Vamos então juntos ao texto da Palavra de Deus. No Salmo de número 113, eu quero ler com você os versículos 5 e 6 que dizem o seguinte: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Linda essa declaração do salmista ao mostrar que o nosso Deus é singular, é único e não há ninguém semelhante a ele. Nunca é demais lembrar que o povo de Israel conviveu com um contexto de politeísmo. Havia muitos povos na terra que adoravam a vários deuses. E basta ler toda a história do Antigo Testamento para perceber o modo como o povo de Deus se consolidou, mas se consolidou em meio a outros povos, e cada povo tinha o seu Deus, ou às vezes mais de um Deus para cada assunto, para cada tema, para cada necessidade. E uma das mensagens mais importantes dentro da teologia judaica e depois da teologia cristã é justamente o monoteísmo, a ideia de que só existe um único Deus. Algumas vezes temos a ideia de Deus comparado a outros deuses para mostrar sua superioridade. Mas a mensagem mais clara é a mensagem de que Deus é único. É um único Deus, há um único Deus verdadeiro. A expressão bíblica é de que os deuses dos povos são coisas vãs, são inúteis. Daí porque Deus condena a idolatria, Deus condena a tentativa de ter outros deuses e a esses deuses dar adoração, conceder privilégios. Na verdade, há um único Deus, o Deus verdadeiro. Mas aqui o salmista lembra uma das razões pelas quais nosso Deus é único. E a razão mencionada por ele é o seu poder, habitar nas alturas. A ideia de que o Deus que nós temos é um Deus todo-poderoso. Falei sobre isso semana passada aqui, lembrando que no Antigo Testamento, uma das expressões encontradas na língua hebraica é a expressão El Shaddai, Deus todo-poderoso. A ideia aqui, lembrada pelo salmista, é de que Deus habita as alturas, dando também essa ideia da majestade de Deus e do seu poder. Mas depois de mencionar essa característica que torna único o Deus verdadeiro, ele prossegue trazendo um outro lado da mensagem por demais precioso. Esse lado é o detalhe de que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que habita nas alturas, é um Deus que se inclina para olhar o que se passa na terra. Que maneira interessante de mostrar que Deus, o nosso Deus, é um Deus que, apesar de sua majestade, de seu poder, de sua grandeza, é um Deus que se importa conosco. A imagem de um Deus que se inclina é a imagem de um Deus que olha para baixo. É a imagem de um Deus que, conquanto esteja nas alturas, está pronto a olhar para o que se passa aqui na terra e estar atento a isto. Esse conceito é muito importante. Muito importante porque, ao longo da história, já houve quem questionasse a ação de Deus entre nós.
Há uma linha de pensamento chamada deísmo, segundo a qual existe Deus, Deus criou todas as coisas, Deus é todo-poderoso, mas Deus estabeleceu leis para que o universo seguisse o seu curso e não mais se envolve nesse curso, não mais se envolve nos acontecimentos, não mais se envolve no que acontece conosco. Seria um Deus distante e totalmente separado do que acontece conosco, um Deus com quem não é possível ou não vale a pena tentar um relacionamento. Não é este o Deus apresentado nas Escrituras. O Deus apresentado na Bíblia é um Deus que se inclina para olhar o que acontece na terra. E esta imagem, essa linda imagem pintada pelo salmista, quer reforçar a tese de que Deus olha para nós, de que Deus está atento ao que nos acontece, de que Deus se importa conosco, de que Deus se preocupa conosco. É a mesma ideia presente, por exemplo, quando Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. No texto, Ele tem cuidado de vós. A verdade é que a imagem apresentada nas Escrituras é a imagem de um Deus com quem podemos nos relacionar, é a imagem de um Deus que podemos conhecer, é a imagem de um Deus que vem ao nosso encontro. Por isso a linda imagem pintada nesse Salmo 113, quando o salmista diz que não há outro Deus como este, que habita as alturas, mas que se inclina para olhar o que acontece nos céus e na terra. Pensar num Deus que olha para o que acontece conosco significa pensar num Deus que se preocupa conosco, que se interessa por nós, e é este o Deus apresentado na Bíblia Sagrada, um Deus que cuida. Por isso, um dos textos mais queridos na Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é quem nos faz repousar em pastos verdes, Ele é quem refrigera a nossa alma, Ele é quem nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É esse Deus que nos é apresentado na Bíblia Sagrada, um Deus que nós podemos conhecer, um Deus que vale a pena conhecer. Um Deus que merece ser conhecido porque ao nos relacionarmos com Ele, nós nos sentimos amados. Ao nos relacionarmos com Ele, nós nos sentimos cuidados. Ao nos relacionarmos com Ele, nós nos sentimos seguros. Por isso, nossa relação com Deus proporciona paz ao nosso coração. Quero orar por você agora. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos Te conhecer à luz da Tua palavra. Muito obrigado porque nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza e a Tua majestade, mas nós podemos Te conhecer pessoalmente. Muito obrigado por Te importares conosco. Muito obrigado por nos demonstrares o Teu amor. Muito obrigado pela paz que há no nosso coração quando nós nos relacionamos contigo. Muito obrigado porque Jesus veio ao mundo para ser esta conexão, este mediador entre nós e a Tua pessoa. Que cada amigo que nos assiste nesse instante, ó Senhor, tenha a experiência de se aproximar de Ti, de relacionar-se contigo por meio de Jesus Cristo. É a oração que fazemos no Seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.